Vamos lá. Se a gente parar para pensar em quem manda nas escolas do Brasil, a primeira resposta que vem à cabeça é o governo, certo? Só que a verdade é que por trás disso existe uma máquina, uma engrenagem super complexa. E é justamente essa máquina que a gente vai desmontar hoje, peça por peça, para entender quem de fato está no comando. Pois é, essa pergunta, a resposta para ela é muito mais fascinante e cheia de detalhes do que parece à primeira vista. Porque, na real, não é uma pessoa só, nem um órgão único. É tipo um quebra-cabeças gigante, sabe? Com várias peças que precisam se encaixar direitinho. E a nossa missão aqui é justamente essa: montar esse quebra-cabeça para tudo fazer sentido. Ok, então por onde a gente começa? Pela base de tudo, pelo esqueleto. Para entender como o sistema funciona hoje, primeiro a gente precisa dar uma olhada na lei que desenhou a estrutura original, o DNA da coisa toda. E essa lei é a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foi ela que lá atrás definiu o básico do básico, uma organização dividida em 3 grandes níveis de responsabilidade. É daqui que a nossa história parte. E como é que era essa estrutura, então? Pensa assim, a LDB dividiu o trabalho em 3 caixinhas: a federal, a estadual, que inclui o Distrito Federal, e a municipal. A ideia inicial era que cada um ficasse no seu quadrado, com seu campo de atuação bem definido, sabe? Sem muita interferência um do outro. Só que a história não para por aí, claro. A educação é algo vivo, a estrutura não é de pedra. Em 2009, aconteceu uma mudança bem importante na Constituição que começou a virar o jogo, a transformar a dinâmica entre esses 3 níveis. E a nova palavra de ordem passou a ser colaboração. E aqui está o pulo do gato. Se lá em 96, com a LDB, a gente tinha sistemas que meio que corriam em paralelo, em 2009 o cenário muda. Uma emenda na Constituição trouxe um conceito novo, o de um Sistema Nacional de Educação. A ideia era justamente essa: unir essas partes, fazer todo mundo remar para o mesmo lado. E o ponto central é esse aqui, ó: ações conjuntas. A intenção não era criar mais uma camada de burocracia, não. Era promover um trabalho em equipe de verdade, entre a União, os estados e os municípios. Foi uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. Tá bom, mas na prática, como é que funciona essa história de colaboração e divisão de tarefas? Afinal, quem faz o quê? Agora a gente vai mergulhar nos detalhes para ver as responsabilidades de cada um desses níveis de governo. O sistema federal, nesse esquema, é como se fosse o maestro da orquestra. É ele quem define a partitura geral, ajudando a criar o Plano Nacional de Educação. Ele dá o suporte, sabe, com grana e ajuda técnica para os estados e municípios. E no final, ele ainda avalia a sinfônica toda, com exames como o Enem e o SAEB, para ter certeza de que a qualidade do ensino está no mesmo tom no país inteiro. Agora, vamos dar um zoom numa das responsabilidades do sistema federal, o ensino superior. E é aqui que os números mostram uma coisa bem interessante, até surpreendente. A grande, mas grande mesmo, maioria das faculdades e universidades não é pública, é do setor privado. Olha só esses dados de 2009, que já mostravam bem essa realidade. Mais de 2.000 instituições privadas contra pouco mais de 200 públicas. É uma diferença brutal, né? E a regulação de absolutamente todas elas, tanto as públicas quanto as privadas, é uma tarefa do sistema federal. Certo. Então, para a gente resumir e não ter dúvida, quem cuida do quê? Lá no topo, o sistema federal foca no ensino superior e nas escolas federais. No nível do meio, os estados pegam firme no ensino fundamental e principalmente no ensino médio. E lá na base, os municípios são os grandes responsáveis pela educação infantil, as creches e pré-escolas e pelos primeiros anos do fundamental. Então, depois de passar por todos esses detalhes, leis, divisões, a pergunta que fica é: e daí? Por que essa estrutura toda realmente importa? Chegou a hora de conectar os pontos e entender como essa organização toda afeta de verdade o dia a dia dentro da sala de aula. No fim das contas, o que a gente tem é um desenho, uma arquitetura pensada para que a responsabilidade seja de todo mundo. O plano que é traçado lá em Brasília precisa conversar com o que acontece naquela pré-escola pequena lá no bairro. É uma busca constante por esse equilíbrio, sabe? Entre o plano geral e a ação local. Isso tudo nos traz a pergunta final. Pensando na realidade, no dia a dia, o sistema educacional brasileiro ainda funciona como um monte de peças soltas ou ele está de fato se transformando nesse grande time colaborativo que a lei idealizou? A resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo escrita agora e vai definir o futuro da educação no Brasil.